Amém? Vamos lá então? Muito bem. Só relembrando, né, capítulo 5 de João, nós vimos que Jesus tinha chegado ali em Jerusalém, né, e Jesus, chegando em Jerusalém, Jesus foi direto em Betesda, né, ao campo ali, ao poço de Betesda, onde viu um paralítico, né, onde tinha um paralítico, e aí que estava há 38 anos, né, 38 anos naquele lugar, esperando o movimento das águas, e ali Jesus, naquele dia de sábado, né, curou aquele homem, e isso levantou toda assim uma revolta entre a religião, porque além de Jesus curá-lo, né, Jesus curou ele no dia de sábado, e isso foi profundamente entendido como um desagravo, né, era proibido naquela época fazer obras civis no sábado, né, o Shabat do judeu. Então Jesus ali ele começou já a incitar, né, uma certa revolta entre os religiosos, que a partir dali começaram a tramar a sua morte. E aí em seguida, né, Jesus foi no templo, encontrou aquele homem no templo, e aquele homem no templo, e aí Jesus encontrou os religiosos, e a segunda parte do capítulo 5, né, é Jesus falando com os religiosos, né, com os judeus, parte da religião, e aí onde Jesus ele se identificou como filho de Deus, se identificou como enviado do Pai, se identificou ali como sendo o Messias, se identificou que ele faz aquilo que ele viu o Pai fazer. Então foi uma série de desconstrução, né, da parte da religião, uma série de Jesus foi desconstruindo, né, uma série de coisas, e à medida que Jesus ia desconstruindo, Jesus ia construindo ao seu lado ali a questão da sua identidade como um filho de Deus. Amém? Aí Jesus fala sobre as obras e tal, e ali o capítulo 5, né, ele termina com o capítulo 5, lá no versículo 45, diz assim: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. O versículo 26 diz assim: porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. O versículo 47, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então aqui Jesus, ele, a partir do final, esses 3 versículos finais aqui, né? Esses 3 versículos finais do capítulo 5, Jesus ele abre lá já ele já abre, né, o apóstolo João, ele já abre uma deixa, né, para o próximo capítulo, que é o capítulo 6. Então, Jesus, ele aqui, terminando o 5, né, o apóstolo João já abre lá, deixa uma ponta aberta, e já remete, né, a Moisés, e Jesus se igualando a Moisés, sendo profeta como Moisés, e ali, ou seja, abrindo já deixando lá uma porta aberta para o início, né, para aquilo que viria no capítulo 6. E é esse capítulo 6 que a gente vai começar a ver. Esse capítulo 6 que a gente vai começar a ver, né? E aí, o capítulo 6, nós vamos ver assim, em primeiro lugar tem um milagre, começa com o milagre dos pães, que vai do versículo 1 ao versículo 14, Jesus, o primeiro milagre da multiplicação de pães. Segundo, depois abre um bloco, Cristo andando sobre as águas. Depois a multidão vai aumentando atrás dele, né? Vai a Cafarnaum, e a multidão vai se aglomerando e vai aumentando atrás de Jesus. Jesus começa a conversar com eles, e essa multidão aumentando, tudo isso é em função, né, ocasionada pelo milagre da multiplicação dos pães. Isso fez com que muitos passassem a segui-lo. E Jesus ali começou a reprovar toda essa multidão atrás dele, procurando só por alimento carnal, procurando só pelo pão, procurando só pela comida, procurando só por milagres, procurando só por sinais, né? E Jesus sempre estava movendo e movimentando, né? Movimentando a multidão para que eles procurassem um alimento espiritual. Amém? Que está lá no versículo 26 e 27. E aí Jesus, no versículo 30 a 59, ele mostra como deviam trabalhar pelo alimento espiritual. Então Jesus aqui,
ele começa a ver um aglomero, um aumento da multidão, só que Jesus ele também já começa também a colocar essas coisas em ordem, né? Ele começa a repreender essa multidão, né? Que estava só buscando coisa da carne, e começa a direcionar para que essa multidão fosse buscar o alimento espiritual. E a quarta sessão, falando do descontentamento do povo, então Jesus repreendeu esse povo, né? E aí, do versículo 60 ao 65, fala aí que o povo começou com essa repreensão de Jesus, dizendo, vocês só vão atrás do alimento carnal, vocês só vão atrás por causa do milagre, vocês só vão atrás por causa dos sinais, e eu sou, quando ele se declara, né, eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim não vai ter mais fome. Aí o povo meio que se rebela, se revolta, se descontenta e acaba abandonando Jesus. Então a apostasia de muitos faz com que eles abandonem Jesus, as suas palavras aos discípulos que permaneceram com ele naquela ocasião. Aí foi aonde, né, ficou só os discípulos, e Pedro já tomou uma posição ali como líder, né, dos discípulos. Pedro se pôs ali ao lado de Jesus e a partir daquele momento os 12 caminhavam com ele. Amém? Depois de falar de Moisés, eu já falei, isso é interessante, né? Olha só, até o link a gente falou na aula passada, né? Que Jesus terminou o capítulo 45, né? Falando de Moisés, do 45 ao 47, dizendo, se vocês ouvissem Moisés, vocês não ouvem nem Moisés, se vocês ouvissem Moisés, você sabia que ele escreveu ao meu respeito, então vocês não obedecem, não creem nem em Moisés que vocês falam que creem. Aí, em seguida disso, né, que Jesus encerra ali, que o apóstolo João encerra o capítulo 5, né, com essa citação, ele abre, né, o capítulo 6, ele abre o capítulo 6 com um grande milagre, o Jesus dando pão, multiplicando pão e alimentando a multidão no monte, né? Como se fosse Moisés alimentando o povo através do maná e depois alimentando o povo através da carne. Então Jesus, é como se ele falou em Moisés, terminou o capítulo 5 falando de Moisés, e depois no capítulo 6 meio que ele materializou, né, a história, sabe, do que Moisés fez com a multiplicação do pão lá no deserto para o povo. Entende? Então ele deu a largada ali, deixou o capítulo 5, e lá no capítulo 6 ele aparece de fato como Moisés, né, provendo maná, né, provendo pão. Amém? E só para quando ele fala, né, que vocês se vocês ouvissem Moisés, vocês iriam saber que de mim ele escreveu, porque isso ele estava se referindo a Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que está escrito assim, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Então aqui Jesus está dizendo, vocês não obedecem nem a Moisés, que Moisés falou de mim, né? A ele ouvirás. Amém? Continuando, né? O milagre dos pães já falei, Cristo andando sobre as águas já falei, multidão já falei. Vamos lá. Ali eu passei no mapa, né? Vocês devem ter olhado ele ali. O mapa que eu passei, fala do Mar da Galileia, só para a gente ter uma ideia, né? Do Mar da Galileia, ali aparece a cidade de Tibérias, que é, né, Tibérios, né? Aquela cidade que fica à margem do Mar da Galileia. E lá em cima, né, aparece Betsaida, né? No lado assim, quem está olhando de frente é o lado direito. Lá em cima, Betsaida, está lá Betsaida, onde Jesus foi. Aqui, gente, vamos continuar, depois nós vamos pensar algo juntos aí. Mais algumas considerações. O propósito divino desse milagre, né, da multiplicação dos pães, está revelado assim, explicitamente no versículo 14. Diz assim, João 6,14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, a evidência, né, o fechamento desse milagre da multiplicação dos pães, né, ele está evidenciado lá em João 6,14. Aqui Jesus ensinou no monte, ele pregou, mas foi através do sinal que foi dito que ele é o profeta, é conhecido, que ele é o profeta, né, aquele a qual Moisés havia falado.
Multiplicação do pão para a multidão, a gente já falou, esse é um sinal messiânico do poder de Deus, remete à provisão do maná, né? Já falamos. Jesus reivindicou, interessante, né? Porque Jesus, ele proveu o pão, né? Só que depois lá na frente, de novo com a multidão, ele reivindicou, né? Lá no versículo 51, ele reivindicou ser o pão da vida. Ele disse, ó, eu sou o pão vivo, né? O pão que vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então aqui Jesus, né, ele se diz como o pão que desceu do céu e o pão que dá vida, né, e a carne dele, que esse pão. Então quem comer da carne dele terá essa vida eterna. Então aqui ele se declara como ele, sendo esse pão que desceu do céu, e aquele que comer desse pão viverá eternamente. Ele é o pão da vida, nós vamos ver mais lá na frente, ele é o pão da vida. Ser o pão da vida é ser aquele que provê, né, o alimento espiritual aos que creem nele, que desejam comer e beber dele. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, o que é ser o pão da vida? É ser aquele que provê o alimento espiritual. Então esse pão da vida provê, né, o alimento espiritual aos que creem nele e que desejam comer e beber dele. Amém? Isso fez com que muitos seguidores de Jesus o abandonassem depois dessa declaração. Esse é o pão que desceu do céu, para todo aquele que dele comer não pereça. Amém? O propósito divino desse milagre está em Hebreus 14, a gente já falou, eu estou apertando errado aqui. As multidões seguiam Jesus em função dos milagres que realizavam, a gente já falou. Um ponto aqui para reflexão, a gente já falou, né, que ele terminou o capítulo 5, começou o 6, falando de Moisés e fazendo milagres. Agora aqui é interessante. Quando Jesus estava chegando no momento de celebrar a Páscoa, né, isso é tudo a introdução, tá? No momento de celebrar a Páscoa, porque estava essa situação no capítulo 6, ele fala que estava perto da Páscoa dos judeus. Só que quando estava quando estava começando, né, um tempo perto da Páscoa dos judeus, onde Jesus se retira, literalmente ele se retira, tá? Literalmente ele se retira de Jerusalém. Ele só não vai para a Galileia, como ele vai para a Galileia, num ponto mais distante da Galileia, ou seja, assim, ele vai num lugar totalmente longe de Jerusalém, né? E foi para lá para ter um secreto, para ter um tempo de intimidade, para ter um tempo de descanso, talvez sempre para ter um tempo, né, com seus discípulos, que não deu certo porque a multidão acompanhou. Mas aqui Jesus, ele literalmente, ele saiu, né, do centro nervoso de Jerusalém e assim, comprovadamente, literalmente, ele foi para um lugar muito, muito, né, longe. Aqui é importante, todos os 4 evangelhos, ele contém esse relato, né? Esse milagre da multiplicação dos pães é um dos, assim, praticamente eu acho que é o único, né, milagre e sinal que está relatado nos 4 evangelhos. Tá? Então isso é único, é a única passagem registrada pelos 4 evangelistas. Então isso que a gente vai ver é a única passagem registrada, esse milagre da multiplicação dos pães, registrada pelos 4 evangelistas. Os outros evangelhos nos dão mais detalhes dos milagres e sinal do que João. João tinha a intenção de apresentar Jesus como Messias e apresentar Jesus como Filho de Deus. Como a gente sempre falou, né? Qual é a intenção principal do coração de João ao escrever o Evangelho? É apresentar Jesus como Messias e como Filho de Deus. Durante toda, a gente está no capítulo 6, desde o capítulo 1 até agora, João está batendo, né? Jesus o Messias, Jesus o Filho, Jesus o pão que desceu do céu, Jesus é a água viva, Jesus, sabe? Ele sempre está pontuando, né? Sempre está pontuando. O apóstolo João sempre está pontuando e elevando Jesus, sabe, à condição de Messias, sempre frisando isso, né, realçando isso, ressaltando isso. Amém? Então, e aqui continua, né, João continua nessa pegada, nessa linha, de ressaltando Jesus como Messias e o Filho de Deus. Agora, o versículo 1, né? No versículo 1 diz assim, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Amém? Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Bom, depois dessas coisas, indica para nós um espaço de tempo, né? Depois dessas coisas. Então,
Que coisas que são? Essas coisas são as coisas que aconteceram no capítulo 5, né? Que Jesus estava em Jerusalém e Jesus estava lá depois de ter feito um milagre naquele homem. Jesus estava com aqueles religiosos lá defendendo a sua posição de filho de Deus, né? E depois disso tudo, né? Depois disso tudo, dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então, nos dá indicação de tempo indefinido. Agora, muitos estudos falam que esse tempo é mais ou menos uns 6 meses, tá? Que é um tempo de festa de tabernáculo para perto da festa de Páscoa, que é onde Jesus estava agora aí situado. Amém? Então, mais ou menos aí esse período do 5 ao 6, dá uns 5 meses aí. 5 a 6 meses, meio ano. Tiberíades é um nome alternativo para o Mar da Galileia. Então, muitos chamavam Mar da Galileia, tá? Antes era Mar da Galileia, alguns chamavam Mar de Cesareia, tá? E Tiberíades, foi dado o nome de Tiberíades em função, né, Tiberíades, em função de Tibérios, porque Tibérios foi fundada, Tibérios é uma cidade fundada por Herodes, em homenagem ao imperador, né, romano Tibério, né? Então, Herodes fundou uma cidade chamada Tibério, homenageando esse imperador, né, romano, 20 anos depois de Cristo. E aí, depois dessa cidade, esse Mar da Galileia passou-se a ser denominado Mar de Tiberíades, embora alguns historiadores trazem também como Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, Mar da Galileia. Então é tudo a mesma situação, é tudo aquele mar lá em cima, né, situado na região da Galileia. Lembrando que Jesus estava aqui em Jerusalém, né, no capítulo 5, ele agora se apresentou, né, aparece lá no Mar da Galileia, lá em cima na cidade de Tiberíades. Amém? Agora, uma coisa interessante aqui, eu queria que a gente parasse para pensar aí, né? Por exemplo, aí isso a gente vamos trazer para nós pensar. Jesus estava em Jerusalém. Jesus em Jerusalém, ele estava lá com os religiosos se defendendo a sua posição como filho de Deus, dizendo que ele era o filho de Deus, ele era enviado do Senhor. Ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. E ele terminou, olha só, ele terminou a conversa com eles, né? Dizendo que os caras não ouviam nem Moisés. Se eles ouvissem Moisés, eles sabiam o que estava fazendo. Ou seja ele terminou meio que se comparando a Moisés, ou já dando essa deixa, né, para o próximo grande milagre dele. Amém? Agora, o interessante, Jesus estava em Jerusalém, né? Terminou ali essa conversação com os religiosos. Agora, por que é que Jesus não continuou essa história perto de Jerusalém? Né? Por que que Jesus, já como ele tinha deixado sabe, tipo assim, a bola na área, né? Falando de Moisés, e já abrindo um leque para o próximo, já abrindo um ponto para o próximo milagre, seria a multiplicação do pão, prover o pão, né? Prover assim como Moisés. Por que é que ele não proveu o pão, né, perto de Jerusalém, para que todos aqueles religiosos que estavam lá, todo aquele povo, porque a gente viu que era uma época de festa, então muita gente estava lá, por que que ele não continuou, sabe? Por que que ele não continuou isso, né? Continuou essa história, né? Perto de Jerusalém. É interessante, né? Porque se ele continuasse perto de Jerusalém, ia referendar ainda mais, né, o que ele estava dizendo, que ele era aquele que Moisés havia falado, entende? Mas, no entanto, ele não fez isso. Então é interessante, por que que ele não fez isso, né? Por que que ele não fez questão, parece, né, de chegar perto de Jerusalém e continuar esse milagre em uma cidade perto de Jerusalém? Ele não fez isso. O que é que ele fez? Ele foi lá para o outro lado, ele atravessou toda a Judéia de novo, atravessou a Galileia de novo. Se nós olharmos no mapa, né, ele atravessou ali o Mar da Galileia, né, Tiberíades, atravessou o mar, foi lá perto de Betsaida, né, ou seja, ele foi longe, e lá longe ele fez o milagre da multiplicação do pão, linkando com aquilo que ele havia liberado 6 meses antes em Jerusalém. Entende? Então, cabe para nós, quando ele fala, né, que ele foi para lá para ter uma intimidade, para ligar de descanso, parece que é algo que ele queria liberar, assim, para, em primeiro lugar,
ele queria ensinar, principalmente para os discípulos que estavam com ele lá em Jerusalém, né, que viram tudo aquilo lá, e para a multidão, né? Talvez muita daquela multidão que seguia ele não estava em Jerusalém, não estava em Jerusalém. Muitos que estavam em Jerusalém viram não estavam lá com ele, porque era longe, entende? Mas, ou seja, são duas situações geograficamente distantes, só que espiritualmente conectadas, entende? Então é importante a gente orar a Deus, né, sim, para Deus nos trazer esse básico, né? Porque, sabe? Muito bem, mas essa viagem de Jesus, ele serviu para duas coisas, né? Em primeiro lugar, ele levou os discípulos de Jesus a um lugar tranquilo de descanso e ensino. Então, olha só, ele levou Jesus para os discípulos para um lugar tranquilo de descanso e ensino. Isso aqui está escrito lá em Marcos, capítulo 6, versículo 31, que diz assim, ó. Ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Marcos 6,31. Então aqui diz que Jesus chamou-os, né, para repousar um pouco à parte num lugar deserto. Fornece também, a gente tem a informação num lugar desértico, em Mateus capítulo 14, assim, Jesus ouvindo isso retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Mateus capítulo 14, versículo 13. Deserto, nesse lugar Mateus diz que Jesus foi movido de íntima compaixão pelos enfermos e curou os enfermos no deserto. Nesse cenário, teria que voltar-se a Jesus numa situação difícil. Então Jesus foi com os caras para o deserto, para descansar, para repousar, para estar um pouco à parte, num lugar sozinho, né? E aí nesse lugar a multidão acabou seguindo ele, e nessa multidão ele foi movido de compaixão e acabou curando, né? Ó, a compaixão pelos enfermos e os curou. Isso quem está falando para nós é Mateus. Entende? Ou seja, estava na ideia de Jesus, né? Ele saía assim desse meio, né? Desse vulco-vulco que estava acontecendo lá, sabe? A um lugar deserto com seus discípulos para ensiná-los. Talvez, né? Seja essa aí, talvez, né? Talvez e quase certo, né? Que a intenção de Jesus fosse realmente essa, era fazer esse milagre, né? Para que os seus discípulos fossem, né? Alimentados com fé, sabe? Por quê? Porque a gente viu que em seguida, a hora que Jesus começa o discurso, as pessoas dispersam, não querem. Aí fica só os discípulos, né? Porque, talvez por isso, porque os discípulos, ao acompanhar esse passo a passo com Jesus, eles têm a sua fé alimentada, alicerçada, entende? Fato que os outros não tinham, né? O versículo 2. Seguia uma numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aqui então fala, né, da cura que ele estava curando. As multidões sempre estavam nos locais associados à cura, fontes termais, em santuário, porém nessa busca sempre se levantavam os falsos profetas, embusteiros, eles acostumavam a atrair grande multidão. Então Joséfo, aqui principalmente o historiador Joséfo, né? Joséfo fala que naquela época, naquela região, constantemente se levantava um ou outro que se dizia profeta. Joséfo, né, ele fala que constantemente são os embusteiros, né, aqueles que se dizia profeta, levantava, e isso aglomerava, né, atraía multidões, mas eram todos falsos, né? E essas multidões sempre procuravam lugar de cura, lugar de essas fontes termais, santuário. Então essas multidões sempre estavam. A gente lembra que a gente falou, né, no capítulo 5, naquele tanque de Betesda, né, que as multidões afluíam para aquele lugar a fim de ser curado. Mesmo com a religião judaica na época não reconhecendo aquele lugar como sendo de Deus, uma fonte de cura de Deus, mas, né, a multidão, no entanto, afluía para aquele lugar para ser curado. Ou seja, onde há cura, né, onde há algo acontecendo, a possibilidade de cura, a possibilidade de sinais, a possibilidade de milagres, né, as pessoas elas acabam indo. Amém? Né? As pessoas buscam uma verdade, né? Essa é a verdade. Elas buscam uma verdade até que elas encontram Jesus. Quando encontra Jesus, acaba dizendo que encontrando a verdade, essa verdade já lhes é suficiente. Mas fora isso, dentro do interior, né? Sempre buscando. Amém? Os sinais a gente já viu lá no capítulo 2, versículo 11, né? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
São sinais que reforçam a nossa fé, sinal, milagres são para os que creem e creram nele. Os sinais revelam a mente e a obra de Deus. Os sinais é uma expressão usada 17 vezes em João. João até aqui registra somente uma cura do filho oficial do rei, João 4. Aqui fica subentendido que houver outras curas, milagres nesse período. Amém? Então, sinais, maravilhas, curas servem para revelar, né? Revelar a mente e a obra de Deus. Amém? Continuamos. Versículo 3 diz assim: então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Esse subiu pode aqui também relacionar com Moisés, né? Quando Moisés subiu ao monte para estar com Deus. Então, subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Então, a própria escrita de João aqui, esse subiu, João também está, né, querendo, né, estrategicamente ligar a esse fato de Jesus subir com o fato de Moisés constantemente subir ao monte para estar com Deus, né? Então, a ideia de Jesus, de João aqui, é reforçar, né? Reforçar, sabe, o cumprimento da profecia na pessoa de Jesus, sabe? Então, ó, subiu Jesus ao monte. Então, aqui João, ele quis deixar claro, assim como Moisés subiu ao monte para com Deus, subiu Jesus ao monte, assentou ali com seus discípulos. Esse monte é uma região montanhosa, isso a gente sabe, né? Ficava a leste desse lago, a leste, né, do mar. Hoje esse monte é conhecido como Colinas de Golã. Em Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Então Jesus constantemente subia ao monte, né? E aqui Jesus fez a mesma coisa, subiu ao monte, e ali ele assentou-se. Esse assentou-se, né, é porque, né, Jesus subiu ao monte, como tinha muita multidão atrás dele, ele assentou-se. Ou seja, esse fato de assentar-se, né, isso era muito comum na época, Os rabinos se assentavam e os talmidins se assentavam em volta dele para aprender, né, a aprender sobre as escrituras. Então Jesus aqui, ele como rabino, né, como mestre, ele assentou-se e em volta dele se assentaram as pessoas para ouvir, né, a palavra diz, né, e para ouvir aquilo que ele tinha para ensinar, como um rabino. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Versículo 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Páscoa, provavelmente um ano depois da Páscoa, mencionada em João capítulo 2, não exigia essa Páscoa, Jesus não foi, né, a Jerusalém. Então, nesse caso aqui, foi a primeira Páscoa, né, das 3 Páscoas mencionadas por João, essa aqui foi a única que Jesus passou na Galileia. Jesus não desceu a Jerusalém. Amém? Então, essa Páscoa, Jesus ficou na Galileia, né, como todos os judeus iam para Jerusalém nessa festa. Jesus aqui não foi. Versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Muito bem. Sem nenhuma... Assim... Essa região onde Jesus estava, né, e a multidão que o seguia, essa multidão, assim, existem comentários, né, que essa multidão o seguia porque muitos estavam sem possibilidade de conseguir alimento. Então existia uma multidão de famintos, uma multidão de, sabe, outros falam que provavelmente pessoas muito pobres e pessoas muito humildes. Então essa multidão que o seguia, eles estavam meio com fome mesmo, sabe? Tipo assim, procurando alguém que pudesse alimentá-los. O que Moisés fazia? Moisés alimentava os caras todo dia, né? Através de Deus, evidentemente, amava todo dia. Então esse povo, como eles buscavam um novo Moisés, eles buscavam esse novo Moisés que alimentasse ele todos os dias, né? Então seria uma possibilidade do povo conseguir alimento, o único meio era recorrer a Jesus. Então esse povo, ele recorria a Jesus na possibilidade, sabe, de ser alimentado. Amém? Porque eram pobres e eram pessoas humildes. E aí, muitas dessas pessoas, né, eles andavam quilômetros, né,
muitos deles andaram quilômetros para estarem ali com Jesus. Amém? Muitos andaram quilômetros para estar com Jesus. Bom, aí por que ele falou para Filipe? Isso é importante. Por que ele chegou para Filipe, né? Filipe, onde compraremos pão para dar de comer? Filipe. A escolha de Filipe, né? Por que ele perguntou para Filipe? Filipe foi uma escolha natural de Jesus. Então Jesus naturalmente escolheu Filipe. Tá? Filipe estava lá dele e falou, Filipe. Mas também, né? Por quê? Porque ele, André e Pedro eram naturais de Betsaida. Então, porque Filipe, André e Pedro conheciam a região, porque eles eram naturais ali perto, entende? Parece que Betsaida estava uns 8 quilômetros de onde eles estavam. Então, por Filipe ser daquela região, Filipe, André e Pedro, ele perguntou para Filipe, né? Filipe, como faz? Né? E também, uma outra situação que era costume fazer esse tipo de pergunta ao subordinado, pois com isso testava o entendimento e a determinação deles. Então, volta e meia, né, os mestres, né, faziam esse tipo de pergunta para os talmidins, para ver qual era a reação deles, né, se eles estavam entendendo, se eles estavam, se eles estavam determinados, se eles tinham entendido aquilo que estava acontecendo. Amém? Amados, aqui um fato, né, um fato importante que convém a gente falar, que, né, a gente tem até falado muito nisso, porque esse texto aqui, ele também é relatado, em Lucas 9, né, Lucas 9:10. A gente tem falado muito em Lucas 9:10 ultimamente, né, o Nazareno tem Lucas 9:10. Agora, só que Lucas 9:10, Lucas fala o seguinte, que Jesus mandou os discípulos para sair de 2 em 2 para ir liberar a palavra. E os discípulos voltaram felizes, né, falando daquilo que havia acontecido, né, nessa excursão deles aí para liberar a palavra e para pregar o evangelho. E em seguida, quando os discípulos voltaram felizes do sucesso, Jesus disse, agora vamos para o deserto. O que a gente vê, né? O que a gente pode tirar disso, né? O que acontece? Que parece que os discípulos, eles foram, né? Segundo Lucas, eles foram para uma missão, fizeram aquela missão, voltaram felizes pelo sucesso da missão, e Jesus disse, agora vamos para o deserto. Em seguidinha, né? Agora vamos para o deserto. Ou seja, Jesus estava dando a possibilidade, Jesus queria elevá-los a um nível maior de fé. Entende? Jesus parece que disse, tá ok, passaram, agora vamos para o deserto, porque vocês vão ser submetidos a um nível maior de fé, a probabilidade, né, de vocês exercitar um nível maior de fé. Entende? Por isso que aí a gente chegou para Filipe, como é que a gente faz agora? Ou seja, Filipe, há um tempo atrás vocês curaram, vocês pegaram o evangelho, e agora? Como faz? Entende? Isso nos direciona, isso também nos liga, né? E alguns estudiosos direciona, né? E conecta com um questionamento que Moisés fez no deserto, em Números 11, versículo 13, diz assim, de onde eu poderia obter carne para dar a esse povo? Moisés também fez essa resposta, essa pergunta, né? De onde eu poderia obter carne para dar a esse povo? Quando o povo pediu carne, ao invés estava cansado e enjoado do maná. E aqui Jesus fez essa mesma pergunta. Bom, aqui estabelecemos aqui um paralelo entre João 6 e número 11. Em primeiro lugar, né, dá para fazer um paralelo, né, João e Números. Um quadro de queixa ou crítica do povo. Então o povo estava se queixando e estava criticando. Havia um povo com fome, né? E lá no deserto havia um povo também cansado de comer o maná. A descrição do maná, né? Números 11, ou seja, a comida, né? O pão, e aí João 6,31. A referência de comer a carne de Jesus, em Números 11,13 e João 6,51. E depois a superabundância da provisão, fala em Números e em João. Entende? Então, um quadro de queixa, a descrição do maná, a referência de comer a carne de Jesus, né? E a superabundância da provisão. São paralelos que a gente pode fazer do livro de Números 11 com João 6. Isso se você quiser ir anotando aí, né, para depois buscar, né, e estudar e se aprofundar. Onde compraremos pão? Segundo Lucas, Marcos e Mateus, isso foi depois de Jesus ter ensinado e ter curado. Então, primeiro Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus fez, né? Só depois disso
que aí, né, houve essa questão do pão, né? Jesus falou, olhou, né, ele deu os olhos, viu a grande multidão e perguntou para Filipe, Filipe, onde nós vamos comprar pão para dar para eles comer? Amém? Primeiro Jesus ensinou, curou e depois foi cuidar da parte natural, né, da fome. No versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Né? Novamente, né, aquela pergunta intencional de Jesus, né, como a gente falou, sempre Jesus sempre age, né, intencionalmente, né, tudo que Jesus fez foi intencional, né, Jesus não fazia nada por fazer. Então, novamente, aquela pergunta intencional de Jesus, né, para Filipe. Filipe, como vamos fazer para dar pão para eles, né? Onde comprarão pão para dar para eles comer? Intencionalmente Jesus fez essa pergunta, esperando aí, né, uma resposta de Filipe. Olha, mas a própria palavra diz isso, né? João 6,6 diz, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Amém? Então, experimentar, Jesus quer fortalecer a fé dos seus discípulos, né? Lembrando que é bom a gente trazer, né, à luz, né, e o fato de Jesus estar isolado no deserto com os discípulos, né? Isso é importante. Parece que foi algo assim que Jesus queria realmente trabalhar, né, a formação da fé de seus talmidins. Nele, ao enfrentar uma situação impossível, que era uma situação praticamente impossível, igualmente, né, em Gênesis capítulo 22, versículo 1, Deus pôs Abraão à prova, diz assim, ó, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhes disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Então, Abraão foi posto também à prova. Então, ou seja, quando a gente fala, né, o modus operandi de Deus, às vezes Deus nos põe à prova. Ele pôs à prova Abraão, pôs à prova aqui Filipe, ou seja, é um modus. Às vezes Jesus nos coloca numa situação nos pondo à prova, sabe? Ele fez isso já. Então, não é nada assim anormal, né, ele não fazer, porque ele já fez. Né? A gente vê o coração do Senhor. Das coisas a gente é aprovado, né? Precisamos ser aprovados na prova. Deus pôs Abraão à prova, toma teu filho, cedido do sacrifício de Isaac. Dificuldades são usadas para fortalecer a fé. No grego, nos passa a ideia de testar. Então, pôs à prova. No grego, sabe, esse pôs à prova nos passa a ideia de testá-lo, de experimentá-lo, de examiná-lo, testando a fé de Filipe. Tá? Então, quando ele diz para experimentar, né, testar, examinar, testando a fé de Filipe, ou seja, trabalhando a mente, né, a fé de Filipe e dos discípulos que estavam junto com ele. Aí o capítulo 7 diz assim, respondeu-lhes Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um do seu pedaço? Ou seja, né, cara, é legal isso, né, porque Filipe, de novo, ele foi para mente, né, para carnalidade, né? Jesus faz uma pergunta espiritual, né, como ele vem fazendo, lembra? Ele fez isso com Nicodemos, fez isso lá com a samaritana, e aqui Filipe, né? Jesus, quando a gente diz assim, conhecendo Jesus através dos olhos do apóstolo João, olha só como é o Jesus, né? Sabe, de novo, Jesus lançou uma pergunta no espiritual, esperando ter uma resposta do espiritual, né? Mas, de novo, a resposta foi carnal, foi material, né? Ou seja, o que é que ele foi? Ele foi direto para o monetário. Assim, Senhor, não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Ou seja, ele foi dizer assim, Filipe, como é que nós vamos fazer? Filipe foi dizer, não tem dinheiro. Entende? Né? Isso é legal, né? 200 denários, são mais ou menos 8 meses de salário, visto que um denário era o pagamento de um dia de trabalho, mais ou menos, ou seja, uma quantia bem substancial. Para um camponês ou um trabalhador sem especialização, representa a humildade e a simplicidade dos discípulos de Jesus, no caso de Filipe. Ou seja, padre, como é que nós vamos fazer, né? Não temos dinheiro. Filipe foi carnal, Filipe foi lógico, Filipe, né, foi pela razão, Filipe foi terra. E de novo Jesus, né, levando, né, o seu discípulo, né, através daquilo que ele fala e que ele ensina ao espiritual. Como nós, em muitos casos, diante de uma dificuldade, uma afronta, uma negativa, nós somos carnais, somos lógicos, agimos pela razão, somos terra, né? E esquecemos da Deus, esquecemos da provisão, esquecemos do milagre, esquecemos do poder de Deus, né?
no meio de uma dificuldade, sabe? E nós acabamos sendo também assim, como Filipe, como Nicodemos, como Samaritano. Nós somos assim. Muitas vezes a gente é carnal. Resolvemos as coisas carnalmente, pensamos as coisas carnalmente, e Jesus sempre nos pondo à prova. Filho, e aí, o que faz? Então, que nós possamos, né, ser levados, né, através desses estudos, a esse pensamento espiritual, a viver essa espiritualidade. Em João 1 falamos de João Batista, ele apontava para Jesus. Nós precisamos também levar as pessoas a Jesus. Jesus estava no meio deles e eles não o reconheceram. Aqui fala de a gente, né, através do nosso testemunho, levar pessoas a conhecer Jesus. Amém? Muito bem. João 6, versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus. Então estava lá André. Em algumas passagens diz que o André estava no meio do povo, né? Estava no meio do povo. Um dos seus chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Então André também chegou perto, né, deles e também foi pela carnalidade, né, a mente carnal. Os caras têm lá, às vezes só tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isso é para tanta gente. Né? Então aí foi o milagre da multiplicação dos pães. Né? Jesus pegando esses 2 peixinhos e 5 pães, né, ele multiplicou. Além da ressurreição, a alimentação dos 5.000 é o único milagre gerado no Evangelho, já falei. Há uma conexão aqui com 2 Reis, né? Capítulo 4, versículo 42, que diz assim, ó, veio o homem de Baal, Salissa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espiga verde do seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que comam. Porém seu servo lhe disse, como dê eu por isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim, diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Então aqui o que a gente está presenciando em João capítulo 6, versículo 9, e nessa história, é nada mais nada menos que a mesma coisa que aconteceu lá em 2 Reis, né, quando havia também pessoal com fome, né, e aí houve também a multiplicação dos pães. E detalhe, quando ele fala em pães de cevada, primeiro lugar vamos um rapaz, né? Um rapaz, quem que é esse rapaz? Um rapaz, ele está relacionado a uma criança, tá? Então na raiz da palavra rapaz é como se fosse uma criança, um garoto, um adolescente, tá? Um jovem, né? Então essa mesma raiz, né, dessa mesma raiz, ele se refere também a José, que diz, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 30, diz assim, ó, e voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Tá? Então ele está se referindo a José. Então esse mesmo menino, né? Esse mesmo menino, essa mesma raiz, tá? Também é relacionada a José. Essa mesma raiz também é relacionada a Daniel, lá em capítulo 1, versículo 3 e 4, né? Que diz assim, ó, disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito. Então esses mesmos jovens são aqueles, é a mesma raiz da palavra que está para esse rapaz que estava lá no meio da multidão, sabe? E estava lá em suas mãos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Detalhe, tá? Também que é importante a gente falar, pão de cevada. Naquela época, o pão de cevada, né, era a referência, era um alimento dos mais pobres, tá? Pão de cevada era um alimento que naquela época era porque aqueles mais abastados, eles tinham pão de trigo, eles preferiam pão de trigo. Então, se o pão era de cevada, e a palavra está assim, né, fez questão de falar, olha, tem pão de cevada, ou seja, dizendo assim, olha, aqui eu tenho a mais humilde, eu tenho nas mãos esse guri, desse menino, desse improvável aqui, sabe? Esse moleque, ele tem 5 pães daquilo que é da alimentaçãozinha dele mais humilde. E os peixes, né? Eram peixes secos, sabe? Conservadinhos. Eles faziam peixes que eram secos, eles botavam, comiam os dois juntos, pão e o peixe. Então, aqui o pão e o peixe provam que é humildade, prova, sabe? Que
que Jesus, ele faz para fazer um milagre, né? Jesus não exige grandes coisas, ele pega aquilo que a gente tem na mão, né? Até foi falado isso no culto, eu acho, né? Aquilo que a gente tem na mão, do mais humilde, daquilo que a gente pensa que não é nada, né? Daquilo que a gente pensa que sabe que não tem valor, mas disso que nós, na nossa mente carnal, achamos que não tem valor, Deus transforma em algo poderoso, entende? Então, assim, poderia ser pão de trigo, poderia ser, mas não fez questão de pão de cevada, ou seja, é humilde, aquele que, sabe, é básico. Então, do básico, Deus pega aquilo que a gente tem básico, né, e faz um grande dunamis, né, o poder, ele opera o poder daquele que outrora era básico, se transforma no objeto de um grande milagre nas mãos de Deus, entende? Por isso que essas palavras, né, quando a gente para pensar em cada palavra e mergulhar em cada palavra, né, é importante, né? São esses ensinamentos que a gente começa a extrair, né, de um estudo expositivo, palavra por palavra, e aí o Senhor vem falando a nós, né? O versículo 10 diz assim: Jesus disse: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, homens, aqui a gente já sabe, né, que homens, naquela época, era costume contar só homens, mulheres e crianças não eram contadas. Isso aí a gente já sabe, né? Mas aqui estimadamente, né? Estimados, aqui existia aí a probabilidade de ter umas 12.000 a 15.000 pessoas. Então Jesus, né, pediu para que o povo se assentasse naquela relva. Parece que Lucas está assenta de 50 em 50, né? Então foi a ordem que ele deu: olha, pede para o povo se assentar aí de 50 em 50. Tu vê, e essa relva, quando ele fala muita relva, né, a relva é grama. Então, por isso que a palavra... Por que a gente tem a indicação de ser isso próximo da Páscoa? Porque lá não era uma região de ter grama, entende? E se tivesse grama, era justamente na estação perto da Páscoa. Então, por isso que os estudiosos assimilam que tudo isso aconteceu, né, muito perto da celebração de festa da Páscoa. Porque o Senhor estava no monte, ensinando a seus discípulos, no lugar onde tinha relva, que era grama, que eles poderiam assentar confortadamente. Então, em função, né, da questão de tempo, né, geográfica ali de tempo, né, percebe-se que era perto da festa de Páscoa. Amém? Então, não era muito comum na região. Agora aqui é o seguinte, João, capítulo 10, versículo 9 e 11, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Né? Então, Jesus, ele estava lá, né, no capítulo 6, sentado com o povo, né, na relva, na grama, na pastagem. E lá no capítulo 10 ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E achará o quê? Alimento. Né? Achará descanso, achará cuidado. Aí depois ele continua: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor, o pastor que dá vida pelas ovelhas. Em Salmo 23, versículo 2, assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. 23, 2. Então também fala em relva, fala em grama, fala em pasto verdejante, fala em descanso. E é nesse lugar, né, que Jesus ele se retirou com seus discípulos, né, saindo de Jerusalém, indo lá para cima do Mar da Galileia, numa região escondida, desértica, né, se retirou com seus discípulos para ensiná-los e para ali ele prover, né, esse milagre dos pães. Amém? Eu vou ficar hoje por aqui, porque o próximo versículo a gente vai ter assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quando queriam. Então, o próximo versículo, esse versículo 11, a gente vai estourar ele no estudo sobre o que é dar graças, entende?